começar aí falando sobre probabilidade. Então, coloquei aqui uma introdução para a gente entender que das situações são em eventos aleatórios. Por exemplo, Mega Sena, né? Você vai um jogo de azar, por exemplo. Você não tem a certeza se você vai ganhar ou não. Então, muitas vezes a gente tem como calcular aquela probabilidade de você ganhar ou não aquela situação, tá? Então, é justamente o espaço amostral. Então, todas as vezes que falar de probabilidade, nós vamos ter duas situações. Eu vou ter o espaço amostral, que é todos os possíveis resultados de ocorrer, tá? E eu vou ter o evento. Por exemplo, se eu tenho um bosó, um dadozinho, tá? Ó, vamos supor que ele não seja viciado. Então, eu tenho 6 possibilidades, tá? Então, eu tenho o número 1, o número 2, o número 3. Então, todas as possibilidades ou o espaço amostral daquele dado, tá? Não viciado, ele vai ser do número 1 ao número 6, tá? Então, o espaço amostral, ele se dá por todo aquele evento que pode ocorrer, tá? E o evento, professor, o que seria o evento? Seria um resultado que eu queira que saísse, tá? Por exemplo, qual é a probabilidade de sair o número 2, tá? Então, o 2 seria meu evento, tá? Então, na probabilidade, nós temos a definição, ela se dá por uma fração, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, tá? Essa fração, ela muitas vezes, ela é dado o resultado em porcentagem, tá? A grande maioria das vezes, vocês vão ver aí, ou em número decimal. Então, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Um exemplo aleatório, no experimento de um dado, tá? De um dado não viciado. E aí, qual seria o espaço amostral desse dado? Então, como eu falei, ó, esse espaço amostral seria todas as possibilidades de ocorrer esses números, tá? Então, de 1 até o 6. A maioria dos autores ó, utilizam o S, tá? Essa simbologia aqui do S, para representar o espaço amostral. Beleza, um outro exemplo de espaço amostral. Então, o lançamento de uma moeda, tá? Uma moedazinha normal. Então, o espaço amostral da moeda, ela pode ser duas situações. Ou ela vai ser cara, ou ela vai ser coroa. Tá? Então, representei aqui, ó, K de cara e C representando coroa, beleza? E aqui eu tenho do lado esquerdo o espaço amostral dessa moeda. Tá? Continuando, então, professor, o que seria o evento? Então, o evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Tá? Então, mais uma vez, vamos supor que eu tivesse o espaço amostral referente ao dado, certo? E eu quisesse encontrar um subconjunto desse espaço amostral. Então, por exemplo, eu poderia dizer, eu vou jogar esse dado aleatoriamente e eu quero saber qual é a possibilidade de dar um número par, de sair um número par. Tá? Então, no dado, eu tenho de 1 até 6, seria meu espaço amostral. Tá? E o meu evento, professor, seria todos os números possíveis de sair. No caso, aí, os números pares. Tá? Então, 2, 3, 2, 4 e 6. Tá? Então, eu teria 3 possibilidades dentro do todo, que a gente vai ver justamente essa ideia aqui. Então, ó, toda e qualquer situação que envolver probabilidade, ele pode ocorrer ou pode acontecer ou não. Eu tenho 3 situações. Qual é as 3 situações? Por exemplo, dessa probabilidade ser 100% de certeza. Tá? Então, vamos supor que nesse dado, se ele tivesse só um número 1, por exemplo, ou um número 2, tá? Tivesse só um elemento, e eu falasse qual é a probabilidade de eu jogar esse dado e sair aquele número. Se eu tenho só um elemento no espaço amostral, então a probabilidade de sair ele seria 1 dentro de 1. Tá? Então, seria 100% de chance. Então, é esse primeiro caso aqui, ó. PE. Então, o P representando probabilidade e o E representando o evento, certo? Vocês sempre vão ver aí nas questões de probabilidade envolvendo uma letra maiúscula aqui. Professor, o que é que essa letra maiúscula significa? É um conjunto ou um subconjunto, beleza? E o resultado? O resultado vai ser a probabilidade, que ela pode ser um número decimal ou pode ser um número escrito como porcentagem. Tá. A segunda parte que eu posso ter para probabilidade, ele é um número compreendido entre 0 e 1. Por exemplo, o exemplo que eu falei de jogar um dado aleatoriamente e sair um número par, tá? A chance de
eu retirar um número par nesse dado, após jogar ele para cima, né, aleatoriamente, seria 3 dentro de 6, certo? Se eu dividir 3 por 6, ó, o número que eu vou ter, ó, ele vai estar compreendido entre 0 e 1, tá? Então, se eu pegar 3 e dividir por 6, nós vamos ter meio, que meio ele está compreendido ó, entre 0 e 1, beleza? Então, toda e qualquer possibilidade que nós tivermos aqui de probabilidade, ou ela vai estar entre 0 e 1, porque o 1 em probabilidade, ele representa 100%, tá? Então, esse 1 que eu tenho aqui nessa primeira parte, ó, isso está indicando que eu tenho 100% de chance de retirar esse número, beleza? Então, professor, o zero é a probabilidade de algo não ocorrer. Por exemplo, quando o evento é impossível. Então, vamos supor que eu tivesse aí um dado, esse dado normal, que eu comecei falando sobre ele. Então, ele vai de 1 até 6. E eu dissesse o seguinte, eu vou jogar ele aleatoriamente para cima, e eu quero que saia o número 10, tá? Então, esse seria um evento impossível. Por quê, professor? Porque o 10, ele não faz parte do espaço amostral. Então, numa situação dessa, ó, eu teria essa terceira chance aqui, ó. A probabilidade do evento ocorrer, ela vai ser 0. Por quê, professor? Isso aqui vai ser impossível, tá? Porque o elemento que eu quero que saia não tem no espaço amostral, tá? Então, toda e qualquer probabilidade, ela é composta dessas três situações. Ou o evento pode ocorrer 100% de chance, ou eu tenho algo compreendido entre 0 e 100%, ou ele é impossível de ocorrer, tá? Então, nós temos essas três possíveis chances de ocorrer. E aí a gente vai ver isso aqui nos exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui nos exemplos, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, toda e qualquer situação que envolver probabilidade, ela vai ser dada, ó, por essa notação que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então, ó, a probabilidade, ela se resume, ó, a essa relação aqui, ó. Beleza? Professor, o que quer dizer essa relação? Então, a probabilidade de um evento ocorrer, ela vai ser ó, o número de elementos desse evento sobre o todo, que no caso aqui é o número dos elementos do espaço amostral. Tá? Então, esse S representa todas as possíveis situações, e o Ezinho aqui seria um subconjunto do espaço amostral. Tá? Então, a probabilidade ela é representada por uma fração. Professor, muitas das vezes, esse resultado da probabilidade, ó, ele é dado em porcentagem. Quer dizer, isso aqui vai ser multiplicado por 100. Tá? Então, quem quiser anotar aí no cantinho, beleza? Então, vocês vão ter isso aqui, ó. Ou o resultado ele vai ser dado em decimal, ou em fração, ou ele vai ser dado em porcentagem, certo? Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Acontece o seguinte, essa definição que eu coloquei aqui abaixo, ó, professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, essa primeira parte é a probabilidade ó, do evento ocorrer, tá? Isso aqui é a probabilidade do evento ocorrer, e a segunda parte ó, é a probabilidade do evento não ocorrer, beleza? Esse Ezinho com essa barra em cima significa aqui que a probabilidade dele não ocorrer, beleza? Então, quem quiser anotar aí no cantinho, ó, probabilidade ó, do evento não ocorrer. Ah, eu vou não ocorrer. Professor, então como é que isso acontece? É bem simples. Ó. Então lembre o que eu fazia, ó, o que eu falei. Toda e qualquer situação, tá? Independente de ser um número, de ser uma situação do dia a dia, ele vai ter algo que pode ocorrer e vai ter uma probabilidade que ele não pode ocorrer. A soma dessas duas chances vai equivaler a 100%, tá? Esse 1, ele equivale ó, a 100%. Então, isso aqui equivale ó, a meu 100%. Por exemplo, vamos tomar como base aqui ó, o exemplo do dado lá que eu comecei falando para vocês. Ó. Então, se eu jogo um dado aleatoriamente aí para cima, e eu quero que aconteça, ó, que saia um número par, tá? Com a face do dado voltado para cima, sai um número par. Então, eu vou ter 3 possibilidades dentro de 6, certo? Que se eu dividir 3 por 6, eu tenho 50%. Então, a probabilidade do meu evento ocorrer, ó, de sair um número par, vai ser 3 chances dentro de 6. Então, eu tenho 50% de chance. E a probabilidade de não ocorrer um número par, quer dizer, de sair um número ímpar,
vai ser 3 dentro de 6. Por quê, professor? Porque eu vou ter o número 1, que não é par, vou ter o 3, que não é par, e vou ter o 5, que não é par. Beleza? Então, seria os outros números, quer dizer, os outros 50%. Então, se eu somo os 50% de chance mais os 50% de não ocorrer esse evento, isso vai equivaler a 100%. Tá? Então, essa é a definição de probabilidade. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vê isso na prática? Então, vamos ver aqui com um exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo 3. Então, ele fala mais ou menos assim. Ó. Considerando o lançamento de uma moeda e o evento A obter cara. Então, observe. Ó, o meu evento, ó, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Ó, o meu evento vai que ele seja ó, uma moeda cara. Beleza? Então, qual é a probabilidade desse evento ocorrer? Então, o primeiro passo, qual é o meu espaço amostral? Tá? Então, numa moeda, nós temos duas possibilidades. Ou vai ser cara, ou vai ser coroa. Beleza? Como eu quero que eu obtenha uma cara, então eu vou ter uma chance dentro de duas. Tá? Então, observe ó, que a probabilidade ó, nada mais é do que ó, a parte do denominador, ele representa o todo, então ele vai representar ó, todo o meu espaço amostral. Então, nesse caso, eu tenho ó, duas possibilidades, beleza? Meu espaço amostral, eu tenho duas possibilidades, e de sair uma cara, eu tenho um único termo, beleza? Então, ó, eu tenho uma única chance dentro de duas, tá? Então, isso equivale ó, à probabilidade desse evento ocorrer. Professor, se eu dividir 1 por 2 dá 0,5. Isso. Se você pegar 0,5 e multiplicar por 100, você chega justamente ó, a 50%. Então, você vai ver muitas questões de probabilidade ó, escritas ou em razão, tá? Ou em fração, ou em decimal, ou escrita ó, em porcentagem. Então, você pode encontrar valores de porcentagem escrita de 3 formatos, tá? Pessoal, essa primeira parte aí, tá claro para vocês? Professor, eu não entendi esse exemplo aí, não. Esse 3, pode explicar de novo, por favor? Vamos lá, eu vou explicar um outro exemplo. Vou deixar isso aí para você entender quando eu explicar o outro exemplo. Ó, vamos supor o seguinte: eu quero um dado, tá? Não viciado. Então, o meu espaço amostral do dado, ó, ele vai de 1 até 6, beleza? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse aqui é o espaço amostral ó, de um dado não viciado. Aí eu quero o seguinte, ó, o meu evento, vou chamar aqui a letra E, tá? Pessoal, vocês podem chamar ó, esse número que está aqui entre parênteses, ó, ele pode ser qualquer letra, tá? Eu coloquei nesse exemplo 3A, aqui eu estou chamando de E, eu posso chamar de D, de F, de qualquer conjunto. Tá? Então, lembrem, essas letras que nós vamos representar na probabilidade, elas representam um conjunto, por isso que ela é maiúscula. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o meu evento, eu quero que saia, eu vou jogar esse dado uma vez para cima, tá? Aleatoriamente, vou jogar ele para cima. O dado é não viciado, ele não tem vícios. E a ideia é o seguinte, eu quero que saia um número, tá? Esse número seja menor do que 3, beleza? Então, meu conjunto aqui, ó, ele vai ser dado por isso aqui, onde x pertence ó, a S. Pronto, eu escrevi de uma outra forma aqui, matematicamente. Professor, o que quer dizer isso? Vamos lá, vamos tentar entender o seguinte. Ó. Então, primeiro, você vai ter que observar ó, que o espaço amostral são todas as possibilidades que eu tenho. Tá? No caso aqui, são 6, do 1 até o 6. E o meu evento, ó, ele tem uma característica. Ele diz o seguinte, ó, ele vai ser um número que eu chamei aqui de x, tá? Esse x, ó, ele pertence ao meu conjunto S, então ele está aqui dentro, ele pode ser qualquer um elemento desse, mas existe uma condição. Qual é a condição? É essa aqui, ó. O valor de x deve ser menor do que 3. Então, observando aqui para esse conjunto S, ó, quem é os números menores do que 3 aí? Que eu tenho? 1 e 2. 1 e 2.
Beleza? Então, meu evento, quer dizer, os números que eu quero que saiam, após eu jogar esse dado para cima, só pode ser o número 1 e o número 2. Professor, por quê? Porque é os números que satisfazem a condição do evento, tá? Os elementos têm que ser menor do que 3. Então, os elementos menores do que 3, que pertencem a S, só pode ser 1 e 2. Beleza? Agora nós vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer. Professor, como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Vamos lá. Então, eu vou dizer, ó, a probabilidade desse evento ocorrer, ela é dada por isso aqui, ó. Então, a probabilidade do evento ocorrer vai ser dado por quem? Então, vai ser dado assim, ó. Então, observe, ó. O denominador, professor, é o número de chances que eu tenho no espaço amostral, tá? Então, ao todo, eu vou ter 6 possibilidades. Então, eu coloco aqui, ó, o número de possibilidades que eu tenho para o espaço amostral. E no numerador, é o número de possibilidades que eu tenho para que o evento ocorra. Então, nesse caso, eu tenho só 2 possibilidades. Beleza? Então, ó, eu vou ter 2 possibilidades. Professor, então quer dizer, ó, que a probabilidade desse evento ocorrer é 2 dentro de 6? Isso, tá? Professor, eu poderia dar essa resposta de uma outra forma? Posso. Ó. Eu posso dividir 2 por 6. Então, se eu dividir, ó, 2 por 6, nós vamos ter isso equivalente a quanto? 0,3333, dá uma dízima periódica aqui, ó. Então, eu vou colocar um número aproximado. Eu vou colocar assim, ó, um número aproximado. 0,3333. Beleza? Ou eu poderia dar essa resposta aqui de uma outra forma. Como? Multiplicando isso aqui por 100. Ó. Então, se eu multiplicar 0,3333 por 100, multiplicando isso aqui, ó, por 100, professor, você está transformando em porcentagem isso. Ó. Quando você multiplica essa parte decimal por 100, você está transformando esse resultado, ó, em porcentagem. Então, ó, a probabilidade desse evento ocorrer, eu vou ter, ó, então, multiplicando isso aqui por 100, essa vírgula, ela anda 2 casas para o lado direito. Então, isso vai ficar assim, ó, aproximadamente 33,33%. Beleza? Então, essa seria a chance, ó, de se eu jogar o dado para cima, aleatoriamente, de cair com a face voltada para cima o número 1 ou 2, tá? Então, eu teria 33,33% de chance de ocorrer ou de sair o número 1 ou o número 2. Ficou claro aí? Esse exemplo? Ok. Eu entendi. Agora vamos fazer o seguinte, agora a gente vai voltar para esse exemplo 3. O que é que diz o exemplo 3? Eu vou tirar isso daqui, ó. O exemplo 3 diz o seguinte, ó. Considerando o lançamento de uma moeda, beleza? A moeda, o primeiro passo é você saber qual é o espaço amostral da moeda. Então, na moeda, nós temos o espaço amostral, ele é composto por 2 situações. Ou ela vai ser cara, ou vai ser coroa, beleza? Ou coroa e cara, da mesma coisa. Então, o meu espaço amostral, ó, é justamente esse. Eu tenho 2 possibilidades. Beleza. Qual seria meu evento? O meu evento é o evento A, que é obter, ó, uma cara. Beleza? Então, o meu evento é isso aqui que eu estou circulando. Então, o evento eu chamei aqui de A, tá? E a ideia, ó, é que saia uma cara. Então, como é que a gente monta essa possibilidade? Então, a gente vai fazer assim, ó, a probabilidade desse evento A ocorrer, ele é dado por quem, professor? Então, vai ficar assim, ó, eu tenho o número total de possibilidades, meu espaço amostral é 2, então eu tenho 2 chances, sendo que, cara, eu só tenho uma, então vai ficar, ó, uma dentro de 2, beleza? Que uma dentro de 2, se eu dividir 1 por 2, isso aqui vai equivaler, ó, 0,5, que se eu multiplicar 0,5 por 100, isso aqui vai equivaler quanto? Isso aqui vai equivaler, ó, 50%. Então, o que eu falei logo lá no início, lembrem da definição de probabilidade. Então, ó,
probabilidade, ela é escrita mais ou menos assim, ó. Eu vou ter, ó, a possibilidade do evento ocorrer, mais, ó, a probabilidade do evento não ocorrer, tá? A soma dessas duas chances, ó, elas equivalem, ó, a 50%, beleza? Desculpa, a 100%. Então, professor, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó. A probabilidade de sair uma cara, tá? É 50%. Tá aqui, ó. A probabilidade de ocorrer uma cara é 50%. Na questão, ele não pede a probabilidade de sair uma não cara, tá? Mas eu estou mostrando para vocês, ó, a chance que eu tenho de não ocorrer esse evento, tá? De não sair uma cara, de sair uma coroa, também seria, ó, 1 dentro de 2. Por quê? Porque eu só tenho uma coroa dentro de duas possibilidades. Então, ó, a probabilidade de não sair uma cara também vai ser, ó, 50%. Beleza? E aí, se eu somar essas duas parcelas, 50 mais 50, ela chega, ó, a 100%. Pessoal, ficou claro aí? Tá? Essa parte aqui de baixo, ó, eu estou só mostrando para vocês o que é probabilidade, tá? Mas o que a questão estava pedindo aqui no exemplo 3, ó, era isso aqui, ó. Beleza? O que me interessava era esse valor aqui em porcentagem, 50%. Ou essa fração aqui, ó. Tá? O que vai me interessar era isso aí. Beleza? Ficou claro aí? Sim. Esse exemplo 3? Pronto. Sim. Isso que eu mostrei para vocês agora, isso aqui é a base de probabilidade. Beleza? Daqui em diante a gente começa a se aprofundar na probabilidade. Tá? Então, tem várias outras situações. Então, isso aqui é a definição básica, tá? Pegou essa definição básica, a gente vai incrementar outras coisas. Então, vamos lá. Então, ó, então esse foi um exemplo 3, eu vou apagar aqui, beleza? Pessoal, esse slide eu coloquei já lá no CIA, tá? Ele tá lá no CIA, assim como uma lista de exercício bem caprichada aí, viu? Para a próxima semana. Coloquei, acho que tinha 14 questões a lista. Para exercitar mesmo. Estava inspirado, era? Tava, e eu ia colocar mais. Eu não coloquei porque eu disse que achava que não dava tempo corrigir na próxima semana. Aí eu cortei algumas. Mas é bom, quanto mais exercício, melhor para exercitar, né? Tem que aprender. Só aprende exercitando. Pessoal, vamos lá. Ó. Esse exemplo 4, coloquei vários exemplos aqui para vocês fixarem essa ideia inicial. Ó, nesse exemplo 4, ele fala o seguinte, ó. Considerando o lançamento de um dado não viciado, então, na maioria desses jogos de azar, quando a gente tem questões que fala de probabilidade, ele tem que falar se o jogo ele está viciado ou não, tá? Por quê? Porque é bem simples de viciar um dado, por exemplo, né? Quem já jogou Bozó há algum tempo e jogava com frequência, o pessoal viciava esses dados, tá? Principalmente nessas paradas de ônibus, ali do Via Direto, eu me lembro, há muito tempo atrás, o pessoal ficava jogando bolzão nas paradas de ônibus, né? E, em vez de quando pegava um besta lá, né? E geralmente era 2 pessoas ou 3, era uma junçãozinha ali de quadrilha, né? Os caras se organizavam, tinha os tapinha, né? Os que ficavam inventando que tava jogando, e os caras que iriam passando, via aquela situação e acabava apostando e acabava perdendo, saindo só de cuecas lá. A ideia era o seguinte, os caras jogavam bozó, você se descuidava, ele colocava um bozó viciado. O que é o bozó viciado? Ele coloca um peso em uma das faces do dado, tá? Então, se você pegar um dado, por exemplo, ali no número 1, um exemplo, fizer um furo ali com a furadeira e colocar um pedacinho de ferro, um pedacinho de alguma coisa mais pesada ali e pintar de novo, né? Colar e pintar lá de novo, aquele dado vai ficar viciado. Você vai jogar ele várias vezes e aquela parte mais pesada sempre vai ficar voltada para o centro da Terra. Então, quer dizer, a face pesada sempre vai ficar apontada para o centro da Terra. Então, vai dar sempre o número oposto. Tá? Então, isso é uma forma de você viciar um dado. Tá? Então, a maioria dessas questões, quando pede jogo de azar, ele tem que falar se vai ser viciado ou não. Porque, geralmente, quando é viciado, ele tem uma porcentagem que a possibilidade de dar aquela face para cima, que está viciada, ela é maior do que as outras. Tá? Depois eu mostro questões que falam sobre isso para vocês. Então, o exemplo 4, ele fala assim, ó, considerando um dado não viciado, então eu tenho um espaço amostral de 1 até 6, certo? Então ele fala assim, ó, alternativa A, qual é a probabilidade do evento A ocorrer? Sendo que esse evento A, ele pede isso aqui, ó,
O evento A ele vai ser dado por isso. Ó. Obter um número par na face superior. Então, vamos lá. Então, quando nós jogamos o dado, a gente olha o resultado que fica na face superior do dado, tá? Então, você joga o dado e você olha de cima para baixo. Então, aquela face que ficou voltada para cima é o resultado que deu. Beleza? Então, para obter um número par, dentro desses 6 números, ele só pode ser 2, 4 ou 6, tá? Que eu já falei isso aqui para vocês anteriormente, beleza? Então, nós temos, que o meu evento, a probabilidade de ocorrer meu evento, seria essa, 2, 4 e 6. Então, se eu calculo essa probabilidade, nós vamos ter, o meu todo, professor, é o número total de chances, então eu tenho 6 chances, beleza? E o número de possibilidades do evento ocorrer, eu tenho 3. Então, nós vamos ter 3 possibilidades dentro de 6, tá? Se eu dividir isso aqui, se eu simplificar, posso dividir todo mundo por 3, então vai ficar 1 meio, ou eu poderia dividir direto, tá? Se eu dividir 3 por 6, isso vai equivaler a 0,5. Que 0,5, isso equivale a 50%, beleza? Então, eu não coloquei aqui, mas você poderia colocar aqui no cantinho, tá? Então, isso aqui, meio ou 50%, tá? Então, como eu falei inicialmente, vocês vão ver várias questões de probabilidade, que o resultado ou vai estar só em fração ou vai estar só em porcentagem, tá? Ou em decimal. Ele poderia ter aqui também assim, escrito, Ele poderia ter deixado isso aqui assim, 0,5. Beleza? Então, lembre, a probabilidade de algum objeto ocorrer, ou de algum elemento ocorrer, ele é um número compreendido entre 0 e 1. Tá? Então, é um número decimal. Beleza? Essa primeira parte aqui, eu acho que ficou claro, né? Que a gente já vinha falando sobre ela. Na B, observe o seguinte, qual é a probabilidade do evento D ocorrer? Onde o evento D é obter um número maior que 6 na face superior. Exemplo, então eu coloquei aqui, o número 8. Pessoal, o número 8, ele não tem no espaço amostral do dado, tá? O dado ele vai de 1 até 6, tá? Então o 8 ele está fora. Ele não faz parte desse conjunto aqui. Então essa probabilidade, é aquela probabilidade impossível de ocorrer, tá? Então, eu tenho 0 chances de ter o 8 dentro do espaço amostral. E meu espaço amostral, todas as possibilidades, 6, tá? Então, eu tenho nenhuma chance dentro de 6. E aí, quando eu divido 0 por 6, isso aqui vai equivaler, 0. Então, é impossível de ocorrer essa situação, tá? Pessoal, esses 2 primeiros exemplos, tá claro? Sim. Professor, por favor, repete de novo essa A, eu fiquei na dúvida. Eu não escutei aí. Qual foi a pergunta? É Maurina que está falando. Essa A, eu não entendi porque deu aqui 2, 4 e 6. Na letra A. Vamos lá. Qual é o espaço amostral? Qual é o evento? O que a questão está pedindo aqui? Qual é o evento? Obter um número par. Os números pares. Então, dentro do dado, quais são os números pares que eu tenho? 2, 4 e 6. Então, esse é meu evento, tá? O evento seria o quê? Eu jogar o dado para cima e sair ou o número 2, ou 4, ou 6, que seriam os números pares que eu tenho aí dentro do dado. Então, por isso que eu tenho aqui do lado, o número A, tá? O evento seria 2, 4, 6. Valeu. Pronto, vamos lá. Então, continuando, eu coloquei aqui mais um exemplo, tá? O exemplo 5. O exemplo 5, ele fala o seguinte, qual é a probabilidade de obtermos uma única cara em um lançamento de 3 moedas não viciadas? Pessoal, então vamos lá. Então, nós começamos a falar só de um dado, só de uma moeda, agora a gente começa a engrossar a coisa, tá? Começa a complicar um pouquinho. Então, nessa situação, nós vamos ter agora 3 moedas, beleza? Professor, o espaço amostral das 3 é simples de calcular, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, o meu S, que é o espaço amostral, eu vou ter 3 moedas, tá? Para cada moeda, eu tenho o mesmo número de chances para o espaço amostral. Então, a primeira moeda, eu tenho 2 possibilidades, ou vai ser cara ou vai ser coroa, vezes, a segunda moeda, eu também tenho
ou vai ser cara ou vai ser coroa, e a terceira moeda, ó, ou vai ser cara ou vai ser coroa. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou calculando com vocês, ó, de forma direta, tá? O número de possibilidades que eu vou ter das três moedas. Então, se eu multiplicar, ó, 2 vezes 4, 2 vezes 2 dá 4, tá? 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho 8 possibilidades. E aí eu vou descrever todas essas possibilidades para vocês aqui. Professor, qual seriam as possibilidades? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Então, das três moedas, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui, ó, K de cara e C de coroa, tá? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Pessoal, observe, ó. Então, a primeira possibilidade, ó, eu posso ter, ó, a primeira moeda, ó, saindo cara e as outras duas, ó, coroas, beleza? Na segunda possibilidade, eu vou ter, ó, as duas primeiras moedas saindo coroa, cara, desculpa, e aqui coroa, tá? Terceira possibilidade. E assim nós vamos montando, ó. Professor, eu tenho mais quais possibilidades? As três, ó, sai cara, tá? A primeira sai cara, a do meio coroa, cara, coroa, cara, tá? Vamos lá. A próxima possibilidade eu vou ter, ó, coroa, cara, beleza? As duas primeiras, ó, saindo coroa e a terceira cara. A penúltima possibilidade, as três saindo aqui, ó, coroa. E por último, ó, observe, ó, cara, coroa, cara, tá? Então, se vocês observarem, ó, todas essas possibilidades, ó, elas são possibilidades distintas. Por quê, professor? Porque, ó, essa primeira jogada, ó, representa, ó, a primeira moeda. Essa segunda jogada aqui, ó, ela representa a segunda moeda. E essa terceira jogada, ó, ela representa a terceira moeda, tá? Então, observe, ó, que cada uma situação dessa, ela representa as três moedas, tá? E aí, como eu vou jogar as três moedas, o lançamento das três moedas, ó, isso aqui representa, ó, uma jogada, beleza? Ó? Então, eu vou ter uma outra jogada e assim sucessivamente. Então, observe, ó, que essas 8 possibilidades que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é o espaço amostral, ó, eu descrevi todas elas aqui, tá? Professor, por que você mostrou essa forma aqui no cantinho, aqui do lado direito? Porque é o seguinte, ó, nós temos aqui um espaço amostral relativamente pequeno. Por quê? Porque eu tenho uma moeda que só tem duas chances, ou é cara ou é coroa. Mas imagine aí se eu tivesse 3 dados, tá? O dado, ele tem 6 faces, beleza? Então, professor, se eu tivesse 3 dados, eu teria quantas possibilidades? Então, era só você multiplicar assim, ó. O primeiro dado teria 6 possibilidades para o espaço amostral, o segundo dado, 6 possibilidades, e o terceiro dado, 6 possibilidades também. Beleza? Então, seria 6 vezes 6 vezes 6. E aí eu teria o número de possibilidades para o espaço amostral, tá? Professor, então quer dizer que eu não preciso fazer isso aqui para saber o espaço amostral? Não. Tá? Se você fizer essa multiplicação, ó, dos termos, tá? Dos espaços amostrais, dos elementos que você tem, dos objetos que você tem, você consegue saber o número de possibilidades para o espaço amostral, tá? Agora, o que é que nós precisamos fazer? O evento, beleza? Agora, vamos voltar aqui para o evento. Então, essa primeira parte, ó, isso está fazendo referência, ó, ao espaço amostral, tá? Qual é o evento? O evento é o seguinte, ó, obter uma única cara, tá? Nos 3 lançamentos, tá? Nas 3 moedas. Beleza, agora nós vamos descrever esse evento. Professor, eu poderia olhar aqui, ó, no espaço amostral, quais foram aqueles lançamentos que eu obtive, ó, uma única cara? Pode, ó. Como você já descreveu os 8, né, os 8 elementos, as 8 jogadas, você já consegue ver, ó, quais são os elementos, ó, ou as jogadas que saíram apenas uma única cara, beleza? Então, vamos lá. Então, onde é que está esses termos? Então, eu vou destacar aqui para vocês, ó. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó. Então, o primeiro elemento está aqui, ó. Primeira jogada, ó. Cara, coroa, coroa. Então, aqui saiu apenas uma cara, beleza? Onde é que está o outro elemento? Está aqui mais no centro, ó. Coroa, cara, coroa. Beleza? E o terceiro elemento, ó, vai estar aqui no cantinho, ó.
coroa, coroa, cara. Então, observe, ó, que essas 3 jogadas saíram uma única cara, beleza? Agora, como é que a gente calcula a probabilidade? Então, vamos lá. Então, esses elementos que eu destaquei, ó, isso aqui é meu evento, tá? Que nessas 3 jogadas, no lançamento das 3 moedas, sai uma única cara. Agora, como é que a gente calcula a probabilidade? Então, vamos lá. O meu todo, ó, são 8 possibilidades, beleza? Dentro dessas 8 possibilidades, eu só posso ocorrer 3, que é justamente ó, essas 3 que eu destaquei aqui em amarelo. Então, ficará assim, ó. Então, a possibilidade desse evento ocorrer, então aqui eu chamei de E, ele vai ficar assim, ó. 3 dentro do todo. O meu todo aqui é 8. 8 possibilidades, beleza? Se eu dividir 3 por 8, tá? Dá 0,37,5. Daí eu vou multiplicar por 100. Então, ó, dividindo 3 por 8, dá 0,375. E daí, multiplicando esse resultado por 100, nós chegamos ó, a 37,5. Então, professor, isso quer dizer o seguinte, ó, se eu jogar essas 3 moedas para cima, tá, aleatoriamente, a primeira jogada das 3, ó, para que saia uma única cara, eu tenho um 37,5% de chance de sair qualquer uma dessas 3, isso. Beleza? Então, essa é a ideia de probabilidade. Pessoal, ficou claro essa primeira parte? Ficou. Gilberto, Pronto. então quer dizer que nessas placas novas que estão aí no Mercosul, podemos ter 459.973.000 placas, né? É mais ou menos isso aí. Aí, isso aí é um tópico que a gente vai ver aqui dentro. Daqui a pouco eu mostro uma situação que a gente vai calcular as combinações. Então, com aquela nova letra que surgiu, né? Surgiu uma letra e saiu um número, né? Aumentou uma quantidade gigante de possibilidades de placa. Né? E a gente tem como calcular isso aí. Isso aí é uma combinação. Que a probabilidade, ela usa combinação também. Pronto, isso que nós fizemos aqui no espaço amostral, isso aqui é uma combinação. São todas as combinações possíveis. Beleza? Imagina aí você fazendo isso com as placas. Tá? Lá nas placas, ele tem, eu acho que agora são 4 letras e 4 números, não é isso? Não, em 3 números. 3 números, pronto. 4 letras. No caso, é 26 elevado à quarta e 10 elevado à terceira. É isso mesmo, isso mesmo. Então, observe que eu tenho, para os números, eu tenho 10 possibilidades, de 0 a 9, né? E as letras eu teria 26. Então, é muita coisa, tá? Muita coisa. Mas isso a gente vai vendo, mais da frente a gente vai ver uma parte que envolve combinação, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? A gente vai ver mais para frente um pouquinho, que é para a gente calcular a possibilidade de tirar na Mega Sena, jogando 6 números. Aí a gente vai usar a ideia de combinação, tá? Aí eu explico para vocês bem direitinho. Então vamos lá. Pessoal, esse exemplo 5 ficou claro? Posso passar para o próximo? Professor, só uma dúvida aí. Não tem como achar esse espaço amostral através de um cálculo, não? Teria que escrever mesmo aí? Tem, tá aqui do lado, ó. 8 possibilidades. Essa é a forma mais direta. Beleza. Não, mas aí o senhor achou 3 eventos aí. Não teria uma forma sem eu escrever tudo aí, um por um? Pronto, vamos lá. Para você calcular o espaço amostral, você tem como calcular, ó, multiplicando o espaço amostral de cada uma situação, de cada um elemento, certo? Aqui eu tenho, ó, 8 possibilidades. Como eu falei, essa parte aqui do espaço amostral, ó, isso aqui que eu estou destacando, dependendo do nosso espaço amostral, você não faz isso aqui. Por quê, professor? Porque esse espaço amostral que eu estou destacando é um espaço amostral pequeno. Então, você tem como fazer e mostrar para o aluno isso aqui. Mas imagine aí se eu tivesse 100 combinações. Então, eu ia passar a noite todinha mostrando 100 combinações? Não, tá? Então, a gente calcularia só o número de espaços amostrais que está aqui embaixo, aqui do lado. Era isso que eu ia perguntar. Tipo, eu ia perguntar isso aí agora. Você chegou no ponto, deixa eu fazer rapidinho. No caso, então, isso aí, quando eu fizer a multiplicação lá em cima das possibilidades, se for um exemplo muito grande, não vai precisar eu fazer esse espaço amostral aí, é isso? Isso, esse que eu estou pintando aqui agora. Você não vai precisar fazer esse, você vai fazer esse cálculo. Não vou precisar fazer esse. Por quê? Eu vou fazer Mas o cálculo e diante de cima. da porcentagem, professor? Pronto, vamos lá.
Ó, deixa eu só concluir aqui, aí vocês fazem a pergunta, ó. Então, a ideia inicial, ó, quando você tiver um espaço amostral muito grande, o que é que você vai precisar, tá? Para calcular a probabilidade. Você vai precisar disso aqui, ó. Então, eu vou ter a probabilidade de ocorrer um determinado evento, vou chamar aqui um evento A, tá? Eu vou precisar apenas, ó, do número do espaço amostral. Esse número eu calculei aqui em cima, ó, então eu já tenho ele, beleza? Isso aqui você vai ter que fazer, tá? Você vai ter que multiplicar os elementos do espaço amostral de cada uma situação para você chegar ao todo. Agora, a quantidade de elementos do evento é essa parte aqui, ó. Isso aqui você vai ter que fazer. Por quê, professor? Porque você não consegue, dentro desses 8, imaginar isso aqui, ó. Tá? Imaginar esse, a não ser que você tenha isso aqui na cabeça, né? Eu fiz todas as combinações, que tem gente que tem essa capacidade de fazer isso aí, tá? De cabeça, todas as combinações. Professor, eu pensei, todas as combinações, deu 3. Beleza, você é um gênio, tá? Então, o que vocês vão ficar orientados? O evento, ele geralmente é menor, tá? Então, qual seria a minha possibilidade? De sair uma única vez, ó, cara, tá? Então, ó, coloquei cara aqui a primeira vez, pronto. As outras 2 jogadas, ó, já não pode ser cara. Então, eu determinei a primeira jogada. Tá, professor, mas eu posso variar, ó. Primeira jogada saindo coroa, a segunda saindo cara e a outra saindo coroa. Beleza, isso é uma outra possibilidade. E a terceira possibilidade, ó, eram as 2 primeiras coroa e a terceira cara. Pronto. Nessa situação, não existe mais outra situação que eu tenha uma única cara nessas 3 jogadas, tá? Então, observe que o evento, ele é mais enxuto, ele é mais pequenininho, então você tem como desenvolver os 3, você tem como desenvolver todas as possibilidades, tá? Então, lembrando, o que eu vou precisar na probabilidade? É o número do evento, das possibilidades desse evento ocorrer dentro do todo. Aí, esse todo é que eu chamo a atenção. Como o evento aqui, ó, foi pequeno, cada uma situação só tinha 2 possibilidades, eu consigo, ó, calcular ele aqui, 8, tá? Mas quando for um número maior, eu não tenho como fazer esse espaço aqui, ó, esse espaço amostral, eu não tenho como fazer isso, porque fica muito grande. Vocês vão ver aqui, eu coloquei um exemplo envolvendo 2 dados. 2 dados não viciados, o espaço amostral de um dado é 6, tá? Se eu utilizar um outro dado, ele vai ser 6 também. Então, quando eu multiplicar 6 vezes 6, eu vou ter 36 possibilidades. Imagina aí, com 2 dados. Professor, e se eu tivesse 3? Aí é uma outra situação. Mas ficou claro a situação, a pergunta que fizeram aí? Deu para clarear? Pronto, vamos lá. Pessoal, Gilberto, esse 3 é da quantidade de moedas, não é? Esse 3 aqui? Sim. É do meu espaço amostral, ó. É do Ezinho aqui. Observe que eu tenho 3 possibilidades, ó. Eu só tenho 3 possibilidades que saia uma única vez a cara, tá? Ó, o evento, ó, tá aqui em cima, ó. Qual é a probabilidade de obtermos uma única cara em um lançamento de 3 moedas? Então, se eu jogar as moedas, tá? As 3 moedas para cima, qual é a probabilidade das 3 sair uma única cara, tá? Então, observe que eu só tenho 3 situações que possa sair uma única cara, que é justamente qual? Essas 3 aqui, ó. Beleza? Então, esse número 3, ó, ele é uma parte, ó, ele é uma parte desse total aqui. Então, observe, ó, primeira situação, a segunda e a terceira aqui que eu risquei sem querer. Então, lembre, tá? Todas as vezes que a gente for calcular a probabilidade, ó, é uma parte do todo, tá? Sempre essa ideia aí. Pessoal, posso passar para o próximo exemplo? Possam? Vamos lá. Pode. Podem. Pronto, vamos embora. Então, no próximo exemplo, o que é que eu tenho aqui? Então, observe que esse exemplo ele já começou a ficar um pouquinho mais complicado. Tá? Nesse exemplo 6, ó, então se liguem aí. Ó. Ele fala mais ou menos assim, ó, qual é a probabilidade de obtermos uma soma igual a 6 pontos na jogada de 2 dados honestos, 2 dados não viciados. Então, vamos lá. Então, ó, o meu evento, professor, eu já sei o que é. Tá aqui, ó, que a soma desses 2 resultados, ó, sejam igual a 6 pontos, tá? Isso aqui é meu evento, beleza? Ó? Então, isso aqui é meu evento. Então, aqui eu tenho, ó, o evento, ok?
Agora vamos lá. Professor, e o espaço amostral? Então, como eu falei para vocês, ó, o espaço amostral, ó, você vai fazer o seguinte, ó, eu tenho 2 dados honestos, tá? Não viciados. Então, para cada dado, você tem um espaço amostral equivalente a 6, tá? Então, você vai dizer o seguinte, ó, se eu pegar o primeiro dado, se eu pegar o espaço amostral do primeiro dado e multiplicar pelo espaço amostral do segundo dado, eu chego ao número de possibilidades que eu vou ter. Então, professor, quer dizer que nós podemos montar aqui, ó, 36 possibilidades, fazendo as jogadas de 2 dados, de 2 em 2 dados. Isso, tá? Então, por exemplo, eu joguei o primeiro dado, saiu o número 1. Joguei o segundo dado, saiu o número 2. Isso é uma jogada, tá? Por quê? Porque eu vou contabilizar a jogada dos 2 dados. Então, quer dizer que se eu for casando todas as possibilidades desses dados, eu vou ter ao todo 36 possibilidades distintas, distintas, tá? Então, ó, o meu espaço amostral eu já tenho, beleza. O que eu preciso saber? Agora eu vou agir, ó, com vocês aqui, ó. Esse é meu todo, certo? Então, eu já sei algo, ó. Então, a minha probabilidade, eu vou chamar aqui, esse evento tá? Para que o evento ocorra, eu tenho, ao todo, 36 possibilidades. Beleza, esse é meu espaço amostral, dos 2 dados. Agora, eu preciso saber, ó, qual é a possibilidade do evento. Agora, a gente vai descrever os eventos aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, jogando esses dados, ó, dois números aqui, ó, que somados resultam em 6. Beleza? Então, eu posso ter, ó, o primeiro dado, ó, saindo 2, o segundo dado, ó, saindo 4. Beleza? Isso é uma possibilidade, ó, a soma dos 2 dá 6. Tá, ó? Lembre, o evento, ó, que a soma seja igual a 6 pontos. Então, aqui eu tenho uma possibilidade. Professor, se eu inverter o primeiro saindo 4 e o segundo saindo 2, é válido? Isso, ó, por quê? Ó? Porque aqui é uma outra jogada. Ó. O primeiro agora saiu 4 e o segundo, ó, saiu 2. Tá? Existe mais alguma possibilidade para dar 6? Existe, não existe? Ó? Eu tenho 1 e 5, então aqui a soma dá 6 também. O inverso, professor, 5 e 1. Beleza? 3 e 3. Pronto, 3 e 3. Aí observe, ó, professor, 3 e 3, você precisa trocar? Não, porque no momento que você troca, esses elementos eles continuam iguais. Então, tanto faz você o primeiro dar 3 e o segundo dar 3, porque seria uma única jogada. Beleza? Então, ó, com todos os elementos que eu tenho do dado, eu não tenho nenhuma situação que eu possa somar os dois resultados e dar 6. Então, todas as possibilidades, ó, elas estão aqui dentro, tá? 2 e 4, 4 e 2, 1 e 5, 5 e 1, 3 e 3. E daqui eu fecho, ó. Então, esse é o meu evento, tá? Então, esse evento, professor, então, a probabilidade desse evento ocorrer vai ser quanto? Então, eu tenho, ó, 5 possibilidades dentro de quanto? De 36, tá? Se eu dividir 5 por 6, ou por 36, então, dá 0,13, aí ele começa a se repetir o 8, 8, 8, 8, dá uma dízima periódica, tá? Isso quer dizer o quê, professor? Que se eu multiplicar isso aqui por 100, eu transformo em porcentagem, ó. Então, multiplicando isso aqui por 100, ó, essa vírgula do 13, do 0,13, ela vai andar 2 casas. Então, isso aqui é aproximadamente, ó, 13,88% de chance. Então, essa seria a possibilidade, ó, de nós jogarmos dois dados para cima e o resultado deles, na parte superior, da face superior, a soma deles resultasse em 6. Então, eu só teria, ó, menos de 15% de chance, né? 13,88. Não é fácil aí? Ó, observe que eu não precisei, ó, descrever as 36 possibilidades, tá? Esse meu todo, ó, que é o meu espaço amostral, ó, ao todo, se eu for casando os dados, ó, né, de 2 em 2 jogadas, nós vamos ter aí ao todo, ó, 36 possibilidades, mas eu não precisei saber das 36, eu precisei saber apenas de quem, ó? Do meu evento. Então, se eu conheço o evento é bem menor do que o espaço amostral, tá? O espaço amostral, você consegue
encontrar ele multiplicando os dois espaços amostrais dos elementos que você vai ter. Nesse caso aqui, ó, eu teria 2 dados, beleza? Então, ó, eu vou ter 5 possibilidades, que é o meu evento, dentro do todo, então eu vou ter aqui 36, tá? Pessoal, ficou claro essa primeira parte aqui? Questão, exemplo 6. Sim. Sim, professor. Pronto, Professor, aí vamos por lá. que do número 36? Por que deu 36? Vamos lá. Eu estou usando aqui, ó, 2 dados, certo? Um dado só, ele vai ter o espaço amostral dele, vai ser 6. Como eu estou usando 2, então eu multiplico, ó, o espaço amostral do primeiro dado vezes o espaço amostral, ó, do segundo dado. Então, ó, 6 vezes 6, eu passo a ter, ó, 36 possibilidades. Beleza? Sim. Pessoal, aí na hora de um aperreio, o que é que muitos alunos fazem? Faz o seguinte, ó, professor, eu não me lembrei de fazer essa multiplicação para que a gente encontre o espaço amostral por inteiro. Beleza, o que é que eu fiz? Eu saí montando um a um. Não tem problema não, você vai encontrar. Você vai encontrar todas essas possibilidades. Como? Assim, ó. Então, se você descrever todas as possibilidades, tá? For casando um a um termo, tá? Você vai ter isso aqui, ó. Então, observe aí a quantidade de coisas que você tem que fazer, ó. Então, ó, o primeiro dado saindo 1, o segundo saindo 1. Depois, ó, o primeiro dado saindo 1, o segundo saindo 2. Então, ó, se você for variando só o segundo dado, você vai ter 6 possibilidades. Depois, ó, você trava o primeiro número, por exemplo, saindo 2. Aí vai ter, ó, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Então, você vai ter mais 6 possibilidades. Depois, ó, você trava o primeiro resultado, 3, aí vai, ó, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. E assim você vai montando o espaço amostral. Então, ó, ao todo aqui, eu passo a ter, ó, 36 possibilidades. Esse seria meu espaço amostral. Beleza? Professor, e o evento? Se você descreveu o espaço amostral todinho, você consegue ver o evento mais fácil, tá? Então, o evento, ó, eu teria que observar, ó, que a soma dos dois termos, né, daria 6. Então, eu teria aqui, ó, 5 e 1. Aqui eu teria um evento, ó, beleza? O outro é 1 e 5, 5 e 1. Tá aqui, ó, o segundo. Beleza? Eu vou ter, ó, 2 e 4. Né, ó, 4 e 2. E o outro tá aqui no cantinho, ó. Pronto, esse seria meu evento. Eu teria 5 possibilidades, ó, de dois dados jogados, tá? Resultar em 6, a soma dos resultados dá 6. Então, eu teria 5 possibilidades dentro do todo, tá? Que no meu todo aqui, no caso, tenho 36 possibilidades, tá? Essa forma de descrever o espaço amostral, escrevendo um a um, é mais trabalhosa, tá? Então, eu não sugiro vocês fazerem isso aí, não. Se pegar aí 3 dados ou uma Até outra... porque qualquer número que é errado vai dar um resultado errado. Vai dar um número gigante aí, beleza? Mas o mais racional é você tentar descrever o evento, porque o evento é pequenininho, ele não chega a ser tantos dados, então é mais fácil de você enxergar o evento. Tá? Então, vamos embora. Então, ó, a questão 6 é explicada. Vamos lá. Pessoal, essa questão 7, eu trouxe um exemplo um pouquinho diferente também, ó, que ela envolve baralho, tá? Então, quem joga baralho, conhece todas as cartas direitinho, vai saber o que eu estou falando aqui na ponta da língua, tá? Mas quem nunca jogou baralho, não se preocupe não. Eu vou colocar todas as cartas aqui para vocês enxergarem. Então, a questão, ela fala mais ou menos assim, ó. Qual é a probabilidade de sair uma figura, então, valete, dama ou rei, na retirada, ó, de uma única carta de um baralho comum, de 52 cartas, tá? Então, esses baralhos comuns, tá? Ele geralmente tem 52 cartas. E ele vai ser dividido em naipes, tá? Então, ó, eu vou ter algumas cartas vermelhas e outras cartas pretas, tá? Então, a metade do baralho é vermelho e a outra metade do baralho ele passa a ser preto. E aí eu vou ter os naipes. Então, observe, ó, eu vou ter 13 cartas de ouro, 13 cartas de copa, 13 cartas de paus e 13 cartas de espada. Então, se eu somar essas 13 cartas 4 vezes, tá? Eu vou ter ao todo, ó, 52 cartas. Beleza? O que a questão pede é o seguinte, ó.
Se eu tirar desse baralho que tem ao todo 52 cartas, se eu tirar aleatoriamente, tá, ó, uma figura, qual é a probabilidade de sair, ó? Eu vou tirar uma carta, tá, uma única retirada, e qual é a probabilidade, ó, de sair um valete, uma dama, um rei. Se eu olhar o valete, o dama e o rei, ó, eles estão aqui embaixo, ó. É justamente essas 3 cartas aqui finais. Então, ó, ao todo no baralho, ó, meu evento ó, seria essa soma aqui, ó. Então eu tenho ó, valete, dama e rei de ouro, então eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho valete, dama e rei de copa, eu tenho valete, dama e rei de paus e eu tenho valete, dama e rei de espada. Então eu tenho ó, 12 possibilidades. Beleza? Então, ó, 3, 6, 9, 12. Então eu tenho 12 possibilidades. Isso aqui é meu evento. Beleza? Então, qual é a probabilidade de eu meter a mão nesse baralho e tirar uma dessas cartas, tá? Então, a probabilidade, ela vai ser dada assim, ó. Então, a probabilidade de ocorrer isso aqui, de ocorrer esse evento, ela vai ser dada como, professor? Então, eu tenho o meu todo, o meu total de possibilidades, que é o número de cartas, eu vou ter aqui 52 cartas. Beleza? Professor, e o meu evento? O meu evento ó, é de sair qualquer uma dessas cartas aqui que eu circulei. Que nesse caso eu tenho 12. Então, nós vamos ter ó, 12 dentro, ó, 52. Professor, eu poderia dividir isso aqui? Pode, ó. Se você dividir 12 por 52, então, dividindo aqui, ó, 12 por 52, isso aqui dá 0,2307, e aí tem mais um monte de número aqui, tá? 6, 9, então eu vou pegar um número aproximado aqui, ó. Então, aproximadamente, ó, eu multiplico isso aqui por 100, e isso, multiplica por 100, que aí você transforma em porcentagem, ó. Então, multiplicando isso aqui por 100, nós vamos ter, ó, que esse número, ele vai ser equivalente, ó, multiplicando por 100, essa vírgula, ela vem para cá, ó, ela anda 2 casas para a direita, então vai ficar, ó, 23,07% de chance. Tá? Então, essa seria a possibilidade, ó, de você usando um baralho comum, tá? Ó, pegar uma carta aleatoriamente e uma dessas cartas ser ou um valete, ou uma dama, ou um rei. Beleza? Então, ó, seria 23,07% aproximadamente. Beleza? Isso aqui, ó, é um valor aproximado. Pessoal, ficou claro esse outro exemplo? Professor, não entendi muito essa questão do 12 aí. Como é que foi que é? De onde saiu esse 12? Qual é o evento da questão? Ele quer que saia o quê? Valete, dama e rei. Isso. Observe, ó. O valete, ó. Eu tenho aqui, ó. Valete, dama e rei, ó. São essas 3 cartas. Sendo que eu tenho 3 cartas de ouro, eu tenho 3 cartas de copa, eu tenho 3 cartas de paus e eu tenho 3 cartas de espada. Então, se eu somar essas quantidades aqui, ó, dá justamente quanto? 12. Tá? Esse valete, dama ou rei, ele pode ser de ouro, de copa, de paus ou de espada. Então, ele pode ser qualquer uma, de qualquer um naipe, tá? A questão, ele não deixou os naipes, ele não amarrou os naipes. Ele disse só o seguinte, qual era a possibilidade de sair um valete, dama ou rei. Então, ele pode ser de qualquer naipe. Tá? Então, você tem, em cada naipe, você tem 3 cartas. Você tem o valete, dama ou rei. Beleza? Então, ao todo, você teria 12, no baralho, você teria 12 cartas, que essas 12 cartas, elas são valete, dama ou rei. Dentro de quanto? Dentro de 52. Beleza? Ficou claro agora? Sim, professor. Pronto, vamos lá, vamos embora. Pessoal, então, ó. Vamos lá, exemplo 8. O que eu tenho aqui no exemplo 8? Então, mais uma vez, envolvendo agora o jogo da Mega Sena, tá? Agora um pouquinho mais complicado, tá? Então, observe que a gente começou com questões simples e aí a gente vem complicando, tá? Vem colocando situações um pouquinho mais complexas. Então, a ideia é mais ou menos assim. Melhorou aí, professor. Mega Foi. Sena, hein? É ruim quando a gente vê o resultado, não dá vontade nem de jogar, macho. Pessoal, essa ideia é o seguinte, ó. Esse exemplo.
ele pede qual é a probabilidade ó, de acertarmos o resultado do sorteio da Mega Sena. Quem nunca fez um jogo na Mega Sena, tem várias formas de você marcar um cartão, tá? Eu coloquei aqui marcando 6 dezenas, mas você pode marcar no único cartão 7 dezenas, 8, 9 e por aí vai, tá? Então, ó, marcando só 6 números, que é o jogo básico, né? Que a grande maioria joga, né? Vai lá e marca só 6 números. Por quê? Quando você marca só 6 números, eu nem me lembro quanto é que tá o jogo. A última vez que eu joguei, eu acho que era 2,75, faz um bocado de tempo aí. Então, ó... 4,50. 4,50, para você ver como faz pouco tempo que eu jogo. Eu só jogo, Era eu só jogo 2,75. na Mega da Virada. Pronto, eu joguei numa dessas megas aí da virada mesmo também. Faz um bocado de ano aí. Pessoal, então observe, ó, eu marquei 6 dezenas, tá? Dentro de um cartão lá da Mega Sena, ali tem 60 números, tá? Você vai ter 60 possibilidades, sendo que você vai marcar só 6. Certo. Aí qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, ó. Primeiro eu tenho que saber todas as possibilidades possíveis, tá? Que é o meu espaço amostral. Professor, então quer dizer que eu vou combinar as 6 possibilidades de sair com os 60 números? Isso. Você vai ter que calcular todo o espaço amostral. Daí a gente recai em um conteúdo de análise combinatória que se chama de combinação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que a gente usa isso? Então, na combinação, ó, a gente usa essa formulazinha aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Professor, o que é esse C? O C ele vai representar a combinação. O N significa o número de termos que eu vou ter. Beleza? No cartão, eu teria 60 números. Então, isso aqui, ó, vai ser representando, ó, 60 possibilidades, tá? Meu N, meu número total de dezenas, eu teria 60. E o X, professor, o X vai representar o número de jogadas que você vai fazer. No caso aqui, você vai marcar 6 números. Beleza? Então, quando eu calculo ó, 60 fatorial dividido por x fatorial vezes ó, n menos x fatorial, isso aqui vai resultar ó, do número de combinações possíveis que eu tenho de marcar 6 números no cartão. Eu consigo calcular todas as combinações com 6 números dentro do meu cartão inteiro, que no caso seria 60 números. Então, como é que isso vai ficar? Pessoal, bem simples aqui, tá? Bem direto para a gente não se ater muito em combinação. Ó, a ideia de fatorial é mais ou menos o seguinte, ó, deixa eu só explicar aqui para vocês o seguinte. Ó. Se eu tiver, por exemplo, meu N igual a 3 fatorial. Professor, eu nunca vi isso no ensino médio, não tem problema não, tá vendo aqui agora. Ó, 3 fatorial, se você decompor 3 fatorial, você vai multiplicar isso aqui assim, ó, 3 que multiplica ó, o antecessor de 3 menos 1. Então vai ficar, ó, vezes 2, que multiplica ó, o antecessor de 2. Então 2 menos 1 vai resultar em 1, tá? Então é uma operação, tá? 3 fatorial, é uma operação onde você vai ter números decrescentes até chegar a 1, tá? Então, quando eu multiplicar isso aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho um resultado ó, de 3 fatorial. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver aqui, ó, 5 fatorial, isso vai ser, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso, macho. Isso mesmo, que aqui vai ser, ó, 720, beleza? E assim sucessivamente, ok? Então, ó, professor, quer dizer que eu vou fazer isso com 60? Não. E aí eu vou mostrar a vocês por que vocês não vão fazer isso. Dá 120 aqui, eu disse que era 720. É 120. 6 fatorial que é 720. Isso aqui dá 120 aqui, beleza? 5 vezes 4 vezes 3, isso, 120. Então, se liguem aqui, ó. Professor, então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. Observe que aqui eu vou ter uma fração envolvendo ó, números fatoriais, tá? Na fração de números fatoriais, por exemplo, a gente simplifica os termos. Eu vou colocar aqui uma fração para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 6 fatorial, beleza? Ó, dividido ó, por 3 fatorial. O que que eu faço? Eu não preciso decompor o 6 fatorial até chegar a 1.
tá? E eu não preciso decompor o 3 fatorial até chegar a 1. Por quê? Eu vou decompor esse número maior até chegar a 3 fatorial. E daí eu paro. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar, ó, 6, 5, vezes 4, vezes 3. Professor, você vai parar aqui em 3 fatorial? Ó. Por quê? Porque no denominador, ó, tem 3 fatorial. Beleza, ó? Então, se eu dividir, ó, 3 fatorial por 3, eu já elimino isso aqui. Daí vai ficar apenas quem? 6 vezes 5 vezes 4. Pronto. Então, essa divisão aqui, ó, de 6 fatorial por 3 fatorial, é essa multiplicação. Beleza? Professor, mas isso eu tenho como fazer na calculadora? Tem, pô. Sei, na calculadora, qualquer calculadora científica ou financeira, você vai ter essa simbologia assim, dessa exclamação. Isso aqui é a ideia do fatorial. Tá? Então, se você colocar 60 e colocar lá fatorial e colocar igualdade, ele vai te dar o resultado do número, tá? Que é o que vai nos interessar. Então, eu estou fazendo essa parte aqui inicial, que é para você entender o que é o fatorial, tá? O fatorial é uma representação de um número muito grande, tá? Que ele foi representado apenas por um algarismo. Por exemplo, ó, 120, ó, eu estou representando ele, ó, por 5 fatorial. Beleza, ó? 720, professor, é 6 fatorial. Então, quer dizer, é um número muito grande que você consegue representar apenas com um número. Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, vamos calcular primeiro todas essas combinações, todas as possibilidades de jogadas. No caso aqui, de 6 números, beleza? Então, professor, como é que fica isso? Vamos lá. Então, eu vou substituir os números. Tá? Então, substituindo os números, nós vamos ter isso aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, nós vamos ter, ó, substituindo os números, aqui já deu, eu já coloquei o resultado direto, mas deixa eu só organizar aqui para vocês, ó, que isso aqui não tem no slide não, então, quem quiser organizar aí, ó, nós vamos ter nessa primeira parte, ó, vai ficar, ó, 60 fatorial, então eu vou ter aqui, ó, 60 fatorial, professor, o denominador, 6 fatorial, beleza? Então, aqui, ó, 6 fatorial, que multiplica quem, ó? N, que é 60, menos 6, beleza? Então, vai ficar, ó, 60 menos 6, eu vou ter 54 fatorial. Pronto. Aí daqui eu teria que fazer essa simplificação. Então, ó, 60 eu vou decompor até chegar a 54. Até chegar a 54. Depois eu teria que desenvolver esses termos. Beleza? Então, ó, daqui em diante, desenvolvendo 60, então eu vou desenvolver 60, 59, 58, 57, 56, até chegar a 54, para a gente cancelar com esse 54. E o 6, professor, o 6 também você vai desenvolver, ó. Por quê? Porque vai ficar o resultado de 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, tudo aquilo dividido por 6. Aí, nós vamos chegar a esse resultado aqui, ó. 50.063.860. Isso é o número de combinações que nós temos, ó, escolhendo 6 números, beleza? Tá. Mas, professor, isso aqui é meu espaço amostral? É seu espaço amostral, é isso aqui, ó. Isso tudo aqui é seu espaço amostral. Tá? É o número de possibilidades que eu tenho, de combinações que eu tenho, de jogar 6 números, e esses 6 números combinar, ó, com os 60. Tá? Então, é muita coisa. Beleza. Sendo que na probabilidade, você só vai jogar um cartão, tá? Então, você vai jogar um cartão, ó, um único cartão, marcando 6 possibilidades. Então, você vai ter 1 dividido, ó, por esse todo aqui. Então, se eu faço essa probabilidade, ó, então, observe, ó, professor, para que você ganhe, tá? Você só precisa que seus números sejam sorteados. Então, você só precisa de uma possibilidade, tá? Que é justamente aqueles 6 números serem sorteados. Então, nós vamos ter, ó, uma possibilidade, que é o meu cartão ser premiado, ó, dentro de quanto? Do meu todo, ó, dentro disso aqui. Aí, observe, ó, após essa divisão, eu vou multiplicar por 100. Então, olha a minha chance aí de ganhar na Mega Sena, jogando um único cartão, ó, de 6 números. Isso é muito pequeno. É muito pequeno, mas mesmo sendo pequena, ainda é maior do que a minha possibilidade, tá? Porque a minha eu não jogo, então eu não tenho essa pequena chance aí. Eu não tenho essa chance de ganhar. Eu jogo. Então, quem joga já tem alguma coisa, né? Aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Quem já joga há muito tempo, pessoal, nos cartões,
tá? Se você for lá no cartãozinho daquele, né? E virar o cartão, lá ele tem os valores de você marcar mais números. Aqui eu estou marcando 6 números, tá? Você pode marcar 7, 8, 10 dezenas. Sendo que, à medida que você vai aumentando as jogadas, tá? O cartão ele vai ficando mais caro. Por exemplo, eu acho que o de 7, na época que eu joguei, era R$100 e poucos. Hoje eu não sei quanto é que está custando, né? Deve estar mais de 200. Então, se eu aumentasse um número a mais no cartão, professor, eu vou jogar 7 números. Beleza. Aquele cartão, quando você for pagar, você não vai pagar mais 4 e pouco, né? Como o colega falou aí, que era R$4 e alguma coisa. Você já vai pagar 200 e alguma coisa. Por quê? Porque sua chance vai aumentar. Você marcou 7 números, mas só precisam ser acertados 6. Beleza? Professor, se eu marcar 10, se você marcar 10 números, você vai pagar uma nota por esse cartão. Por quê? Porque sua possibilidade ela vai aumentar, tá? Não é uma coisa exorbitante não, mas aumenta. Beleza? Então, assim, quem quiser se aprofundar, é só pegar um cartãozinho lá, e na parte do verso, tem bem direitinho explicando os valores. Beleza? Então, esse é um exemplo bem do dia a dia, né, que envolve probabilidade, então a gente pode calcular aí, envolvendo combinação. Então, essa parte de combinação, ela não é tão simples, porque envolve combinação em si, análise combinatória, tá? É um conteúdo específico. Então, é muita coisa que a gente pode... Aqui eu trouxe só a formulazinha de combinação, né? Então, tem arranjo, tem permutação, tem outras coisas que a gente não vai entrar em detalhes agora. A gente estava falando só de probabilidade, então eu trouxe essa questão aí para a gente dar uma clareada. Vamos lá para o próximo tópico? Então, está faltando alguns tópicos para a gente encerrar. Tá? A gente já viu muitos exemplos de probabilidade, desde de algo simples, exemplos simples a exemplos mais complexos. Daí a gente começa a falar, em probabilidade, de eventos independentes. Tá? Então, eu falei, essa primeira parte que eu falei para vocês foi de probabilidade simples, tá? De evento simples. Agora, de evento independente, ou eventos independentes. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, dizemos que 2 eventos são independentes quando, ao realizar, ou a realização de um, não afeta a realização do outro, beleza? Como assim, professor? Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui como exemplo. Então, se 2 eventos são independentes, a probabilidade de que eles se realizem simultaneamente é igual ao produto da probabilidade realizada pelos 2 eventos. Pessoal, então, vamos ver aqui um exemplo para ver se fica claro isso aqui. Então, quando os eventos forem independentes, tá? Então, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, vou tomar como base aqui 2 dados, tá? Eu posso dizer que a realização dos 2 dados, professor, eles são independentes? Pode. Por quê? Porque você pode jogar o primeiro dado e sair o número 1, e no segundo dado sair 1 também. Então, quer dizer, no primeiro dado saiu um resultado que esse resultado ele não interfere no resultado seguinte, do segundo dado, tá? Então, isso são eventos independentes. Quando esses eventos forem independentes, tá? Quando esses resultados forem independentes, e aí eu vou mostrar aqui para vocês os exemplos, o resultado da probabilidade desses 2 eventos, ele será o produto ou a multiplicação das probabilidades independentes deles, tá? Separadamente. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui o exemplo. Então, anotem aí no cantinho aí, Quando eu tiver eventos ou evento independente, você vai usar essa relação aqui, A probabilidade para que um evento ocorra, ela vai ser a probabilidade de um evento B ocorrer, vezes a probabilidade de um outro evento independente ocorrer. Tá? Professor, como é que a gente vê isso na prática? Vamos ver no exemplo? Então, eventos independentes. Então, se liguem aí nesse evento 9, nesse exemplo 9. Sim, pessoal, um detalhe. Os eventos independentes, deixa eu voltar aqui. Quando eu tiver eventos, que tem um S, quando eu tiver eventos independentes, nós vamos fazer a relação com a ideia do Ezinho, tá? Do E. Professor, como assim, Que é S feio da bexiga. Então, quando eu tiver o produto entre probabilidade, isso aqui vai implicar, que vai aparecer no texto o Ezinho, tá? Ou o E, né?
Coisinho. Então, como é que a gente vê isso no exemplo? Tá aqui, ó. Então, eventos independentes. Exemplo 9. Em um evento aleatório, então algo que ocorreu aleatoriamente, no lançamento de 2 dados não viciados, então eu vou ter 2 dados não viciados, qual é a probabilidade de obtermos simultaneamente um no primeiro lançamento, aí é o que eu falei agora há pouco tempo, ó, e 5 no segundo dado. Pessoal, observe, ó, o resultado desse primeiro dado, ó, ele não interfere no resultado do segundo dado, beleza? Então, quando isso ocorrer, nós temos eventos independentes, tá? Então, vamos lá. Então, professor, como é que a gente calcula a probabilidade desse primeiro evento? Então, no dado, nós temos o espaço amostral do dado, ele passa a ser 6, beleza? Então, eu vou dizer aqui, ó, vou chamar esse evento de A, beleza? Então, eu vou ter que o espaço amostral desse dado, ó, eu tenho 6 possibilidades. Mas, de sair o número 1, eu tenho uma possibilidade dentro de 6, beleza? Pessoal, essa primeira parte aqui, tá clara? Sim. Então, ó, eu vou jogar um dado para cima, a probabilidade de sair o número 1 nesse dado vai ser uma chance dentro de 6. Beleza. Nesse segundo dado, observe, ó, eu tenho também o espaço amostral, ele passa a ser, ó, passa a ser 6. Então, eu vou chamar aqui um evento B, tá? Um evento qualquer aí, ó. Então, ó, o meu espaço amostral, ele passa a ser 6 também. Então, eu tenho de 1 até 6. Para sair o número 5, eu tenho uma possibilidade dentro de 6, beleza? Como na questão, ó, eu tenho aqui a ideia de eventos independentes, quer dizer, o resultado do primeiro dado, ele não interfere no resultado do segundo dado, eu vou multiplicar esses dois resultados, beleza? Então, ó, quando aparecer esse ezinho aqui, ó, isso é a ideia de multiplicação, beleza? Então, eu vou pegar, ó, 1/6, e vou multiplicar, ó, pelo resultado da outra probabilidade aqui, do segundo dado, tá? Que também vai ser 1/6. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 1/6 vezes 1/6. Beleza? Então, nós chegamos, professor, que isso vai ser equivalente a quanto? Então, vai ficar, ó, 1 vezes 1, então vai passar a ser 1, e 6 eu multiplico por 6, isso passa a ser, ó, 36. Beleza? Então, se eu divido 1 por 36, nós chegamos a isso aqui, ó. 1 dividido por 36 dá 0,02777 no infinito, tá? Então, ó, dízima periódica aqui, ó. 7, 7, 7. Então, eu vou pegar o número aproximado, beleza? Professor, eu posso transformar isso aqui para porcentagem? Pode. Se você multiplicar isso aí por 100, tá? Multiplicando isso aqui por 100, você transforma em porcentagem. Então, ó, isso vai ser equivalente a quanto? Então, multiplicando aqui por 100, ó, a vírgula vem para cá, ó. Beleza? Então, vai ficar, ó, 2,77%. Tá? Então, essa seria a chance, ó, de você jogar os dois dados e o primeiro dado, ó, saiu o número 1 e o segundo dado, ó, saiu o número 5. Então, eu teria, ó, 2,77% de chance de sair esses dois resultados nesses dados. Beleza? Pessoal, ficou claro essa ideia de eventos independentes? Sim. Sim. De agora em diante, é só detalhe, tá? Detalhe dentro do texto. Então, por isso que eu estou chamando a atenção, ó, circulando essas situações. Por quê? Porque quando você lê uma questão, é ela que vai te dar a orientação do que você vai usar, tá? Aí a grande dificuldade em probabilidade é você saber, professor, esse evento ou esses eventos eram independentes ou mutuamente exclusivos? É isso que você vai ter que entender como é que vem na questão, tá? Como é que funciona no texto. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês, ó, dar uma circulada nessas situações aí, porque é nesses detalhes que a gente vai usando as condições. Vamos lá, vamos ver outra condição. Então, a outra condição é justamente essa, ó, eventos mutuamente exclusivos. Beleza? O que quer dizer isso? Então, vamos lá para a definição. Então, dizemos, ó, que 2 ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui a realização do outro. Beleza? Então, observe, ó,
nessa situação, ó, um dado ou uma situação vai excluir a probabilidade do outro ocorrer, beleza? Então, a realização do outro ocorrer. Então, como é que isso vai funcionar aí? Então, vamos lá. Então, nós temos o seguinte, ó. Assim, ó, no lançamento de uma moeda, por exemplo, o evento tirar cara e o evento tirar coroa são mutuamente exclusivos, já que, ao se realizar um deles, o outro não se realiza. Beleza? Então, se liguem aqui. Ó. Então, se a gente jogar uma moeda para cima, tá? Eu peguei uma moeda aí de 10 centavos, joguei ela para cima. Beleza? Eu quero que saia cara. Beleza. Se ela sair coroa, tá? Eu não tenho a possibilidade de sair cara naquele mesmo lançamento. Beleza? Ou sai uma coisa, ou sai a outra. Beleza? Então, isso aí a gente chama de eventos mutuamente exclusivos. Por quê? À medida que você joga uma situação, tá? Um dado, uma moeda, seja lá o que for, e sai um determinado valor, naquele lançamento não tem como dar um outro valor, tá? Ele tem como resultar, mas em outra jogada, beleza? Mas naquela jogada que você fez, você não tem como ter o resultado que não seja aquele que você queira, tá? Então, isso a gente chama de eventos mutuamente exclusivos, quando um consegue excluir a situação do outro. Daí, o que é que nós observamos? Que nos eventos mutuamente exclusivos, ó, a gente tem uma seguinte situação. Ó. Qual é a situação, professor? Ou sai um resultado, ou sai um outro resultado. Então, aqui entra a ideia, ó, do ou. Tá? Então, observe que no exemplo de eventos independentes, nós tínhamos a ideia do e, do ezinho. Tá? Então, a ideia era que eu jogasse um dado e jogasse um outro dado, tá? Então, acontecia uma coisa e outra. Daí a gente multiplicava. Aqui, como a gente vai usar a ideia do ou, o ou em probabilidade é uma ideia de soma, tá? Então, quando vocês virem aí o ou dentro do texto... Como se distrair na quarentena? Como curso online para fazer? Restaurante pode fechar, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveitando o início grandes museus de todo o mundo. Tem um microfone aberto aí. Alô? Alguém fechou. Vamos lá. Então, ó, a ideia do mutualmente exclusivo, ela é uma ideia de soma. Então, o que eu chamo a atenção de vocês? Ó? Então, nós vamos usar, ó, essa relação que eu coloquei aqui em amarelo. Ó. Então, observe ó, que no lugar de multiplicar as probabilidades agora, nós vamos somar. Beleza? Então, ó, se você tiver dentro de uma questão e falar do ou, qual é a probabilidade de sair um número 2 ou sair um número 4 em um dado, isso é a ideia de probabilidade mutuamente exclusivos. Beleza? Professor, como é que a gente vê isso no exemplo? Vamos lá, por exemplo. Então, no exemplo, observe aqui, ó. Em um lançamento de um dado ó, não viciado, qual é a probabilidade ó, de tirar o número 3 ou o número 5, beleza? Então, observe, ó, são coisas exclusivas, porque um vai excluir o outro. Então, quando você jogar o dado, ele pode dar o 3 ou pode dar o 5, tá? Não pode dar os dois ao mesmo tempo nessa única jogada. Então, nós vamos calcular separadamente. Então, vai ficar assim, ó. Então, a probabilidade, ó, de sair o número 3, eu vou ter, ó, 1 dentro de 6, mais, ó, a probabilidade de sair o 5, eu também vou ter, ó, 1/6, beleza? Professor, soma de fração. Eu poderia dividir isso aqui na calculadora e somar os resultados? Pode, tranquilo, tá? Se você dividir 1 por 6 e somar mais 1/6 dividido, pode também. Mas, de forma prática, eu não tenho calculadora. Na hora, como é que eu faço isso na mão? É bem simples. Ó. Soma de fração, você conserva o denominador, que é 6, beleza? E soma os números que estão no numerador. Então, ó, 1 somado mais 1 dá 2. E daqui você simplifica os termos. Ó. Então, se eu dividir ó, 2 por 6, ou dividir todo mundo aqui por 2, eu vou ter 1/3. E aí, se eu dividir 1/3, ou 2/6, nós vamos ter uma dízima periódica também, que é 0,3333333, tendendo ao infinito. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 0,
3, 3, 3, 3, tendendo ao infinito. Então, vamos pegar um número aproximado, ó, que se eu multiplicar por 100, isso aqui vai ser, ó, 33,33%. Tá? Então, essa seria a chance, ó, de sair em um dado, tá? Não viciado, a probabilidade de tirar um 3 ou um 5. Tá? Então, eu teria, ó, 33,33%. Beleza? Pessoal, ficou claro aí essa ideia de eventos mutualmente exclusivos? Ficou. Vamos lá. E a última situação, ó. Então nós temos aqui a última situação de hoje, para a gente... Eu deixar uma lista de exercícios para vocês exercitarem agora. É esses eventos não mutualmente exclusivos. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. Consideremos o caso de dois eventos que podem ocorrer simultaneamente. Então, vamos ocorrer aí dois eventos, beleza? Suponhamos aqui a alternativa A, ou evento A, a extração de um ás de um baralho. Tá? Então, eu vou tirar uma determinada carta de um baralho, um ás do baralho. E o evento B, a extração de uma carta de espadas. Pessoal, se liguem. Ó. O ás, eu tenho ele em 4 naipes, tá? Eu tenho o ás de copa, de paus, de ouro e de espadas, beleza? Sendo que ele quer, ó, que eu tenho dois eventos, que saia um ás do baralho e eu tenho, ó, que saia uma carta de espadas, tá? Então, são dois eventos. Sendo que esses dois eventos podem se transformar em um único evento. Como assim, professor? Eu posso ter um ás de espadas, tá? E aí, quando isso acontece, observe, ó, esses dois eventos, ó, eles não conseguem, ó, se excluir, tá? Por quê, professor? Porque eu posso ter uma carta do baralho ser ás e eu posso ter no outro evento, ó, a outra carta ser uma carta de espada. Mas também eu posso ter essa única carta tendo esses dois eventos, ele ser ás e ser de espada, beleza? Então, observe que eu tenho eventos, ó, separados, mas que eles podem ser, ó, um único evento também. Então, como é que a gente resolve uma situação dessa? Então, resolvem assim, ó. Todas as vezes que cair algo não mutualmente exclusivos, pessoal, das questões de probabilidade, dos tópicos mais complexos de você enxergar dentro de uma questão é esse tópico aqui, tá? Os eventos não mutualmente exclusivos. Por quê? Porque é uma pegadinha gigante. Você tem dois eventos separados, se você consegue ver, você pode calcular eles separadamente, e você consegue ter um evento que junta os dois, isso é um exemplo não mutuamente exclusivo. Eles não conseguem se excluir, tá? E aí, como é que a gente usa? A gente usa essa ideia aqui, ó. Que essa ideia é uma ideia de conjunto, tá? Então, eu vou usar, ó, a união B, então, a união do conjunto A com B, a probabilidade, vai ser dado por quem, ó? A probabilidade, ó, do conjunto A, mais a probabilidade do evento B, menos a probabilidade dos dois. Que essa probabilidade aqui, ó, vai ser a multiplicação desses dois termos. Professor, como assim? Vamos ver aqui no exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Exemplo 11. Então, eu tenho, ao retirar uma carta de um baralho simples, 52 cartas, qual é a probabilidade, ó, de ser um ás ou de ser uma carta de espadas? Então, vamos lá. Então, eu tenho dois eventos separados, tá? De ser um ás ou de ser uma espada. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó. Para ser um ás, observe que eu tenho 4 ases no baralho, tá? Então, ele pode ser de ouro, copa, espada ou ouro, beleza? Então, eu teria essas quatro cartas. Dentro de quanto? Dentro de 52, que é o meu todo. Beleza. Para ser uma espada é um naipe, beleza? Esse naipe, eu tenho 13 cartas. Em cada naipe, eu tenho 13 cartas. Então, eu teria 13 cartas dentro de 52. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas probabilidades e nós vamos fazer elas de duas formas. Como, professor? Então, vai ficar assim, ó. A primeira parte, ó, eu vou encontrar a interseção entre elas, beleza? Essa interseção, ó, é uma carta que ela pode ser ás e ela pode ser espada. Então, observe, ó, que elas
ela pode ser uma única coisa, tá? Esses dois eventos eu posso ter em uma única carta, tá? De ser ás e ser espada. Então, o que eu faço? Eu multiplico esses dois termos. Quer dizer, professor, que aqui é aquele exemplo, o primeiro exemplo que você mostrou, termos independentes, isso, ó. Eu posso ter uma carta que ela seja um ás e espada, tá? Então, por isso que eu estou multiplicando, ó, esses dois termos. Então, isso é a interseção entre eles, tá? Feito essa interseção, aí eu vou calcular, ó, usando aquela relação que eu mostrei anteriormente, ó, que tem a probabilidade do evento ser um ás, mais a probabilidade do evento ser uma espada, menos, ó, a interseção, que é justamente esse valor que nós encontramos aqui, ó. Tá? Então, quando eu multiplicar essas duas frações, ó, o 4 eu vou multiplicar com o 13 e o 52 eu multiplico com o 52, beleza? Depois é só dividir os termos, ok? Fazendo essa organização, ó, nós vamos ter isso aqui. Então, ó, a primeira probabilidade, ó, é 4 sobre 52, tá aqui embaixo, ó. Depois, professor, eu vou ter, ó, 4 13 sobre 52, que é a probabilidade, ó, de sair uma espada, menos, ó, a probabilidade de sair, ó, uma carta de ás sendo espada, que é 1 sobre 52. A partir daqui, professor, eu poderia dividir esses valores na calculadora e depois somar e subtrair? Pode. Tá? Se você não fizer isso, você conserva o denominador, que é 52, e resolve isso aqui, ó, 4 mais 13 dá 17, 17 menos 1 dá 16, beleza? Então, ó, dividindo aqui, ó, 16 por 52 e multiplicando isso aqui por 100, nós Professor, chegamos... só um minutinho aí, tem alguém com o microfone ligado. Tem. Tá dando até um eco aqui. Dá um... Ver aqui quem é. Pronto, agora foi. Pronto, então observem aqui, ó. Ó, então quando eu chegar no resultado final, ó, professor, eu posso deixar ele em fração? Pode, você poderia deixar em fração, mas a grande parte das questões de probabilidade, elas ou estarão em porcentagem, ou número decimal, ou em fração. Então, quer dizer, essa fração aqui, ela já seria a resposta. Tá? Eu teria 16 partes dentro dos 52. Seria a possibilidade, ó, de você tirar uma carta sendo ás ou ela sendo espada, beleza? Então, pessoal, nós temos aqui uma lista de exercício, tá? Essa lista... Professor. Oi. No caso, esse 4 aí que o senhor colocou, seria 4 cartas ás, é isso? 4 Isso, 4 cartas ás dentro de 52. E 13 são 13 cartas. Isso. No baralho, cada naipe, ele tem 13 cartas. 13 tá? Cartas, entendi, tá. Não, é porque eu não jogo baralho, aí eu tava viajando aqui, valeu. É complicado, pra quem não joga, porque tem que lembrar. E como eu mostrei lá no início, então fica complicado. Não, mas é isso mesmo. Beleza, mas eu entendi. A ideia do ás eu entendi que são 4, mas aí eu não sabia que tinha 13, cada naipe são 13. Cada naipe são 13. Pessoal, então, o que eu vou deixar para vocês? Como eu falei lá no início da aula, eu deixei aí disponível para vocês, são 13 questões, se eu não estou enganado, a lista de exercício. Então, tudo que eu falei hoje está dentro dessa lista, tá? Então, o que eu queria que vocês fizessem, tentassem resolver as questões, tá? Na segunda-feira, a gente vai tirar as dúvidas.